Bem-vindos e bem-vindas ao Pode Crer na Bíblia. Que bom ter a companhia de vocês para mais uma análise. Olá a todos. Hoje a gente vai mergulhar na lição 10, já do segundo trimestre de 2025. O título é bem forte, Para quem o fim tem chegado. É um tema fundamental, né? A ideia é ver como histórias antigas da Bíblia são, na verdade, exemplos e avisos muito sérios para nós hoje. Exato. O verso central está lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículos 11 e 12. Diz assim: Estas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo e foram escritas como advertência a nós, para quem o fim dos tempos tem chegado. Por isso, aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Bem direto. Sim, e a lição vai explorar isso usando o conceito de tipos, ou típicos, no grego. Histórias como o dilúvio, Sodoma e Gomorra, elas não são só relatos, sabe? São figuras, modelos que apontam para a realidade do fim dos tempos. Interessante. Vamos começar então com o estudo de domingo, que o título é A Ira do Cordeiro. Apocalipse 6, ali pelos versículos 15 a 17, descreve uma cena impactante, pessoas desesperadas pedindo para as montanhas caírem sobre elas. Exato. E eles clamam: caiam sobre nós e esconda-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, pois chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá subsistir? Percebe? Eles reconhecem Jesus, o Cordeiro. Sabem de quem vem a ira. Pois é. Mas não parece ter arrependimento ali, né? Só pânico. Exatamente. E Jesus mesmo ligou isso aos dias de Noé, lá em Mateus 24, a partir do 37. Ele disse que sua volta seria como naqueles dias. O pessoal vivendo normalmente, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. A surpresa vem da recusa em ouvir, não da falta de aviso. É verdade. E hoje, muita gente zomba, né? Como diz 2 Pedro, capítulo 3, versos 3 e 4. Nos últimos dias virão escarnecedores, perguntando, onde está a promessa da sua vinda? Só que a paciência de Deus, como Naum 1.3 fala, o Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder e jamais inocentará o culpado. Essa paciência tem limite, né? Sim, um limite. E aí vem a consequência. A ira se mistura de misericórdia, que Apocalipse 14, verso 10 menciona. É o resultado final para quem rejeita a graça persistentemente. Forte isso. E conecta direto com a segunda-feira. O evangelismo de Noé. Gênesis 6, versículos 5 a 8, pinta um quadro bem sombrio da maldade humana generalizada. Muito sombrio. O verso 6 diz que Deus se entristeceu em seu coração. A palavra hebraica naham ali sugere um pesar profundo, tipo um cansaço divino com tanta maldade. Nossa! Mas aí surge Noé. Sim, cujo nome significa descanso. Gênesis 6.8. Porém, Noé encontrou graça diante do Senhor. Ele foi a esperança de Deus naquele tempo. Hebreus 11:7 elogia a fé dele, que, advertido divinamente sobre coisas que ainda não se viam, preparou uma arca. E pregou por 120 anos. É muito tempo. Uma vida inteira. Pode parecer um fracasso se a gente olhar só para os números, né? Só a família salva. Mas ele cumpriu a missão. Avisou. Isso ensina muito pra gente. Nosso papel é proclamar, mesmo que nem todos ouçam, porque a porta da graça um dia fecha, como na parábola das virgens, lá em Mateus 25:10. Verdade. E, seguindo com exemplos drásticos, a terça-feira aborda Sodoma e Gomorra. Pedro e Judas usam essas cidades como um alerta bem claro. Claríssimo. 2 Pedro 2, de 6 a 8, fala que Deus as reduziu a cinzas, pondo-as como exemplo do que acontecerá aos ímpios. E Judas 7 menciona o castigo do fogo eterno. Esse fogo eterno, o que significa exatamente? Queima para sempre? Então, a interpretação mais comum é que se refere à consequência eterna, ou seja, uma destruição completa, definitiva. Não necessariamente uma tortura sem fim. O resultado foi eterno. E os pecados? Ezequiel 16, versos 49 e 50, detalha bem. Orgulho, fartura de pão e próspera tranquilidade, mas nunca amparou o pobre e o necessitado. Tornaram-se arrogantes e fizeram abominações. Quer dizer, não era só questão moral, né? Tinha orgulho, indiferença social. Exatamente.
um pacote completo de rebeldia e descaso. É um alerta contra a gente se justificar ou achar que está tudo bem só porque a vida está confortável, sabe? Especialmente quando a gente ignora os outros e normaliza o que Deus condena. Romanos 1, de 18 a 32, fala muito sobre essa rejeição a Deus. Mostra a seriedade de tudo. E na quarta-feira, o tema O Juiz de Toda a Terra muda um pouco o foco para a justiça de Deus. Gênesis 18 é fascinante. Deus revelando seus planos a Abraão. Sim, e isso confirma Amós 3.7. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos os profetas. Deus é transparente. E Abraão intercede, ele argumenta com Deus. Chega a perguntar no verso 25, não faria justiça o juiz de toda a terra? Que diálogo! Incrível mesmo. Ele apela para a própria justiça de Deus. Isso. E a ida dos anjos para tirar Ló de Sodoma é vista como um tipo, um símbolo, daquele chamado final para sair da Babilônia espiritual que a gente lê em Apocalipse 18.4. Retirai-vos dela, povo meu. E olha, Sodoma já tinha recebido o avisos antes, né? Lembra de Gênesis 14, quando Abraão resgatou Ló? Tiveram chances. É verdade, não foi algo súbito. E chegamos na quinta-feira com o juízo pré-advento. Daniel 7 descreve aquela cena no céu, tronos, o ancião de dias, livros abertos. Um julgamento. Exato. É o que chamamos de juízo investigativo. Mas olha que interessante, o foco não parece ser condenar, mas vindicar o povo de Deus. Os versos 22, 26 e 27 dizem que o reino é dado aos santos. Como assim vindicar? A ideia é que Deus abre os registros, Apocalipse 20, versos 12 e 15 também fala disso, para que todo o universo veja a justiça das suas decisões. Para quem confiou em Cristo, não é um momento de medo, mas de confirmação da salvação. Afinal, Jesus é nosso advogado, né? Hebreus 4,16 nos chama a ir confiadamente do trono da graça. Que bom saber disso. Mas o juízo é para todos, claro. Eclesiastes 12,14 deixa isso bem claro. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Ninguém escapa dessa avaliação. Bom, e falando em se preparar, em estar atento à palavra, não podemos deixar de lembrar do nosso projeto querido, o Reavivados por Sua Palavra, a leitura diária da Bíblia. Ah, sim, essencial. E a leitura de hoje é Êxodo capítulo 1. E posso dar um pequeno spoiler? Êxodo 1 já começa mostrando algo incrível. Mesmo debaixo de forte opressão no Egito, o povo de Israel começa a se multiplicar de um jeito espantoso. É Deus agindo ali, preparando o cenário para grande libertação. Vale muito a pena ler. Com certeza. Bom, que análise, hein? Fica claro que essas histórias antigas são muito mais que passado. São lições urgentes para nós que vivemos esperando a volta de Cristo. Que a gente busque refúgio e esperança firmes em Cristo, nosso advogado no céu. Isso mesmo! E se você que nos ouve gostou dessa nossa conversa, dessa análise, por favor, deixe seu like, compartilhe com amigos, com a família. E se ainda não é inscrito, se inscreva no Pode Crer na Bíblia para continuar estudando a palavra com a gente. E fica o nosso apelo final, né? Não ignorem os sinais, as advertências de Deus. Busquem a Ele de todo o coração enquanto ainda há tempo. Mergulhem na Bíblia, fortaleçam a fé e se preparem para o encontro glorioso com o Senhor Jesus. Que a esperança da salvação seja a nossa âncora. Amém! Até a próxima, pessoal! Até a próxima.